Ai, uma menção honrosa pro Miles, viu? Miles é demais, pô. Cara, Miles é ele, demais. ele beirou ali meu... Eu Beirou. fiquei com dor no coração Sim. de não colocar ele no ranking. Eu também. Porra. Oi, gente. Hello. Rodrigo. Gabi. Hugo. Ju. Bem-vindos ao canal Reatores, mais uma vez. E se você tá aqui... você não tá aqui pela primeira vez, acho que você entraria no finale, né? Eu já falei isso na outra vez. Mas, enfim, Patreon fora do Brasil, apoia-se no Brasil para episódios antecipados. A gente já deve estar aí na sexta temporada, aí, alguns episódios, 4 ou 5 ou 6 na frente, tá bom? Link na descrição ou no comentário fixado. E vamos hoje aqui escolher nossos 3 personagens favoritos da 5ª temporada. Eu confesso que, assim, que eu decidi muito de última hora o terceiro, porque eu sabia o segundo e o primeiro, assim, mas... Foi muito difícil decidir. Complicado. Mas vamos lá. Gabi, começa com o seu terceiro. Ai, eu não quero, meu Não? Deus. Ai, não, eu começo, mas é porque realmente foi muito, muito difícil esse ranking. Tranquilo. Mas meu terceiro, como não podia faltar em ranking nenhum de nenhuma temporada, Sawyer. Mas eu queria fazer uma adenda. É o Sawyer mais Juliette. Qual que é o nome do casal? Como é que é? Juliette, ok. É o Sawyer, mas com uma menção honrosa a Juliette. Claro. Juliette. Lafleur. Laflette. É tudo que eu já falei durante a temporada, né? Eu achei muito legal ver esse lado completamente diferente do Sawyer, que a gente estava acostumado, ele criando a vida dele lá na Dharma, ele e a Juliette como casal, ele sendo fofinho e romântico e protegendo, tipo, vivendo mesmo a Dharma, sabe? E de boas, antes da galera voltar e descaralhar tudo. Top. Mais alguém é o terceiro? Só é. Terceiro não. Segundo. Segundo? Então, Segundo. Fala aí dele. Achei, velho, foi do início da primeira temporada até agora, tipo, minha opinião com o Sawyer mudou completamente, tá ligado? Dá pra ver cabuloso uma evolução nele, tipo, na forma como ele lida com as coisas, ele correndo atrás dos objetivos dele, se importando não só com ele, mas também com as outras pessoas. E esse rolê que a Gabi falou, tipo, dele lá juntinho com a Juliette, ele falou, velho, não quero sair daqui, tá ligado? Tá boa a minha vida aqui, eu quero manter isso aqui, porque o bicho, tipo, meio que ele encontrou algo que ele gostaria e queria manter. Isso é muito massa. O que eu acho massa é que, sim, ele mudou bastante, mas ele ainda é o Sawyer, né? Sim, tipo assim, sim. algo que... Ele meio que mudou aquela armadura dele. Sim. Tinha uma armadurona, assim, né? De depositar sentimentos, negócios. Ele quebrou isso e falou, mano, é isso que eu quero. Exato. Ponto. E sempre continuando querendo ajudar os outros, vendo o propósito maior das coisas, entendeu? Na cena do submarino, cara, o bicho preocupado, ele ficou com a Juliette e tal. E ela, não, tô contigo, tamo junto, pai. Ele, não, pode crer, então. Aí chegou a Kate, tá brincando. Aproveita e fala do seu terceiro. O meu terceiro, Benjamin Linus. Eu amo esse cara, velho. Incrível. É o meu segundo. É o seu segundo? Caraca, incrível. Essa temporada é muito doida, porque, tipo assim, se a gente for pegar um compilado, desde quando ele apareceu, assim, fielmente mesmo, né, tipo, mais frequente na série, a partir da terceira temporada ali, até agora, deu pra ver muito, cara, o quão frágil esse cara é, velho. É muito doido, pô. Ele é muito manipulador, ele é muito astuto, ele pensa em tudo, tenta controlar tudo, mas no momento que o negócio sai do controle dele, ele se quebra. A morte da Alex foi um mind games que ele tentou jogar e se lascou, porque não deu certo. E ali, no momento que o Kimi, que ele deu o tiro na Alex, ele entrou em parafuso, pô. Então que naquela temporada ele matou ele, surtado, escambau. E nessa agora, quando ele foi julgado, né, pela fumaça, escambau, e aí a Alex falou pra ele, velho, obedece o que o Loki tem pra falar, senão você tá lascado. E aí ele ficou com o cu na mão e continuou pianinho, seguindo as coisas do Loki, né, que no final não era o Loki, né, tudo bem. Vai. Não, é muito disso que o Hugo falou. A gente sabe que grande parte do Ben ser o Ben é quão pica o ator é. Então, assim, ver o Ben nesse papel, nessa falta de controle, ele sem entender nada, ele confuso com as coisas, ele bolado. É muito massa, é muito legal ver ele tomando no cu, né? É muito bom. E é isso, uma atuação espetacular. E o final, assim, dele surtando, sabe? Ele sempre, a vida inteira foi Jacob Ilha. E ele ser a pessoa que de fato mata o Jacob. Eu achei muito
da hora. E, tipo assim, ele mata com vontade, né? Tipo, com ódio mesmo, assim. Sim. Então eu achei o Ben um baita personagem essa temporada. Mas deixa eu só falar uma ceninha que eu esqueci de falar do Ben. É quando o Locke, o Flock, né? O fake Locke, pergunta... posso te fazer uma pergunta? Aí ele fala, eu sou de peixes. Véi. Mais uma vez ele está mentindo. Ele é de Sagitário. Eu acho que é Sagitário? Nem nisso, né? Me corrija, tá? Muito bom, é muito bom. Véi, Absurdo. Mas genial. Quanto menos a galera souber da vida dele, melhor pra ele, né? muito bom. Incrível. Muito bom. Ju, seu terceiro. O meu terceiro, Juliet. Ó, Olha aí. Juliet é minha segunda. Então, Olha aí. ah, Porque, cara, ela foi uma personagem que eu, particularmente, no início, eu não gostava. E nessa temporada ela se mostrou muito, tipo, realmente uma personagem muito massa. E esse rolezinho do casal com o Sawyer. Tipo, véi, casal mais perfeito, tirando Rose e Bernard, sacou? Da série. E, tipo, ela, véi, ajudando e... sei lá, tipo... Eu acho que ela tava muito massa nessa temporada. Muito bom mesmo. Não, uma coisa que eu acho muito legal da Juliet é que, tipo assim, ela deixa o lado pessoal com a Kate, tipo, sempre de fora, né? Se é pra ajudar, ela ajuda. A Kate também, no caso, nessa temporada, né? Se é pra ajudar, ela ajuda. Tipo assim, tá lá o Sawyer todo olhando pra ela e ela... beleza, se é isso, então vamos lá voltar pra salvar a ilha. Eu acho isso muito, muito pica dela. Ela é madura, né? e você falou, acho que foi no episódio passado, foi. No finale, que ela teve 2 oportunidades de sair da ilha Foi. e decidiu ficar pra ajudar. O Exatamente. Sawyer, tipo, na primeira vez, porque o Sawyer pediu, pediu assim, claramente, assim, literalmente, pô, fica aí só 2 semanas. Acabou que ficou aí 3 anos, né? Mas, e na segunda pra ajudar o rolê todo lá. E no final, pô, foi simplesmente fundamental. Se a gente não sabe exatamente o que aconteceu, e eu tô doido pra falar o que aconteceu, mas eu não sei nem em que ponto que eu posso falar o que aconteceu de verdade. Enfim, a gente vai ver o primeiro episódio da 6ª temporada e a gente vai poder falar mais sobre isso. Mas é isso. Porque ela que pega a bomba, tipo, ela cai, né? E ela pega a pedra e começa na bomba, tipo, vai, explode logo, desgraça. Eu acho massa isso. Ela deu exatamente 8 pedradas Na bomba. Um dos números. tá vendo? Tudo interligado. Mas Então, minha Juliet, terceirinha é Juliet. eu quase botei ela em primeiro, mas assim, prefiro falar numa hora pelo primeiro. Sou eu agora, né? O meu terceiro eu vou tentar explicar o porquê, tá? É meio Kate, estranho. 10, quer ver? Não, se fosse Kate, eu tava aqui já. É Kate, seu filho da puta. Comemorando. O meu terceiro lugar é o John Locke. Olha só. Eu sei que ele só foi até ali, a 7º episódio, até a metade, um pouco antes da metade da temporada. É mais uma homenagem póstuma. Porque, pô, realmente a gente fica empolgado que o bicho voltou, pica, né? Mas por que a gente fica empolgado? Porque a gente gosta do Locke. Exatamente. E a gente quer que ele tenha sucesso, porque, pô, o coitado só teve desgraça na vida. Chegou na ilha, ele finalmente achou alguma coisa que ele é bom, que ele se sente, sei lá, parte do mundo. Se sente integrado no mundo, sacou? E aí o bicho morre do jeito mais escroto possível, achando que é um merda, deprimido, sacou? Então, tipo assim, é uma homenagem, mas assim, é também parte por causa do fake Locke. Depois a gente fica empolgado, mas é porque a gente quer que o Locke seja, entende? Que seja Locke. Então fica aí minha homenagem para o falecido John Locke, que, pô, dá muita tristeza quando você... Tipo assim, é um plot twist do caralho. Pra caralho. Sacou? Mas... Não, é uma coisa assim foda. que eu nunca esperava. Tipo, nunca Não, imaginei. eu fiquei em choque, eu fiquei em assim, choque. Foi Eu chocante. fiquei muito em choque, tá doido? Mas eu lembro depois de coisa que revelou, eu ficar... Eu fiquei Porra, triste. Locke. Caraca, eu só lembro do Ben matando ele enforcado, assim, velho. Tipo, literalmente, ele, véi, só tomou no cu, ele morreu tomando no cu. É. Ele, véi, só Total. sofreu mesmo, assim, na vida. Porra.
falta só o seu segundo. Meu segundo fica ele, Flock. Ah, o fake Loki. O fake Loki. Ah. Não botei John Locke dessa vez aí, ó. Menção honrosa, obviamente, ao melhor personagem de todos. Mas, porra, porque realmente, assim, eu fiquei muito triste de saber que não era o Loki. Mas esse fake Loki era muito pica, velho. Muito, muito pica. Não sei, não sabemos nem quem é, a gente não sabe nem qual é o nome desse cara, né? Não apareceu, né? Não A sabe. gente não sabe quem é esse cara. Mas, assim, o nível do personagem é absurda, né? Porque, tipo, em nenhum... Eu acho, né? Não sei se você vendo várias vezes já viu, mas acho eu que ele não dá nenhuma brechinha pra saber que não era o Loki, né? Ninguém suspeitou, Ou ele velho. dá. Só pela personalidade, tipo assim, de ele ser mais seguro, mais... Mais seguro de si, é. Essa é a única dica, assim, não tem dicas. Porque, tipo, ele aparece lá de terno e tal, e falando, eu não lembro o que aconteceu. E, tipo, nem sabia. E depois ele começa a lembrar, né, e falar e tal. Mas, assim, esse fake Loki que, tipo, transforma o Loki uma personalidade muito foda. E, tipo, velho, botando bem aqui, ó, na coleirinha. Ah, muito foda, velho. Acho que a melhor coisa dele foi fazer a gente ver o bem daquele jeito. Muito bom, muito bom. Eu disse que não tem dicas, mas quando você assiste de novo, você vê... Caraca, velho. Não é o Loki mesmo, né? Realmente. Tudo que ele faz e fala não é à toa. Tipo assim, tudo, quando você vê que, putz, é aquele cara. É aquele cara e fica muito claro depois quando você vê. Você vai ver quando você for ver com o Anglebe. E, cara, eu acho muito foda que o ator conseguiu sair de um cara totalmente transtornado, deprimido, inseguro, pro Flock. Sacou? Pra um fodástico. E eu fiquei feliz por... Beleza, John Locke morreu, meu personagem preferido, mas o ator manteve, né? Então, tipo... Eu acho que ele não sabia que ia ser outro personagem. Acho que ele só foi instruído a ser o Loki mais seguro. Pô, isso é muito mais legal. Nossa, isso aí... Eu acho que foi isso. Isso é muito bom. Isso fez muita Muito diferença bom. mesmo, então. Vamos lá, os primeirões, então? Primeiro. Primeiro, Ai, Gabes. Meu primeiro é o Flock. Falamos tudo. Sobrou nada, foi mal. É isso. Não, mas é porque eu já tinha... Eu acho que eu comentei. Se eu não comentei, eu pensei isso ao longo da temporada. De, cara, finalmente eu gosto do Loki agora. Então, assim... Foi mesmo. É exatamente por isso. Porque esse lado do Loki, seguro e diferentão, era muito massa. Pra mim, o principal é... Se eu gostei, se eu coloquei o Ben por ter sido ótimo ver ele apavorado, nada mais justo do que o primeiro ser quem apavorou ele, né? Sim. Então, assim, essa interação entre eles dois eu achei muito massa. E eu ia comentar isso do ator também. É muito cabuloso porque é isso. Ele muda o personagem sem mudar o personagem, né? Sim. Então, assim, é muito doido. Porque você tá falando, quando você assiste de novo e tal... Mas pra quem tá assistindo ali a primeira vez, não dá pra falar, tipo, nossa, mas tipo, é outra pessoa, mas tipo assim, é outra pessoa porque, velho, o bicho ficou puto que morreu, mataram um cara, ele voltou puto, sabe? Você não para pra pensar, tipo, nossa, mas que estranho, né? Tipo, é uma coisa que foi muito bem construída e muito bem executada, né? É verdade. E só uma ceninha massa também de lembrar. Quando o Ben vai lá pra ser julgado pela fumaça, aí ele cai num buraco, né? Assim, aí que ele cai no lugar. Aí o Loki, fake Loki, fica lá, Ben, não sei o quê, eu vou pegar uma corda pra te ajudar. Enquanto isso, ele deve ter ido... Desceu, deu uma volta, desceu. Virou Alex. virou. Eu acho que foi Muito isso bom. também, porque isso seria muito uma atitude do Loki, né? Do mesmo Ben sendo um bosta, ele indo É. lá ajudar o Ben, sacou? Total.
Massa, massa. O Gão, seu primeiro? Não tem muito o que falar, também é o Fake Lock, não tem o que fazer, cara. Esse cara, meu irmão, Foquinhas. alugou um triplex na nossa cabeça. Cara. Absurdo, absurdo. Nossa, ele fazendo... Na hora que aparecia, né, que a gente não sabia que era o Fake Lock, mas aparecia o Loki botando o Ben na cordinha ali, ó. E o Ben, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? E ele nem suspeitava também que não era o Loki, sacou? Ele nem chegou, ele, velho, como é que você viveu? Tipo, ele enganou bem, velho. Cara, Isso é muito pica. fácil. Ele entrou na mente do Ben de uma forma tão grande que o Ben nem contesta mais nada, pô. Isso foi surreal, ver o Ben nessa situação e o Loki decidido, sabendo das coisas e tal. Pô, incrível. E nesse finale, então, tá maluco. Surreal. Ele, então... Falei que ia conseguir uma brecha, não falei. Todo mundo, meu Deus! Legal. Doideira. Ju, seu primeiro? Meu primeiro ficou o Sawyer. Meu também. Sawyer também? Aí. Cara, eu acho que o Sawyer, tipo... Não lembro nem de qual temporada, mas a partir de alguma temporada aí que a gente já deve ter comentado, dali pra frente o bicho, velho, só tá evoluindo, só tá evoluindo. Eu achei... Você sabe qual é? Eu acho que a partir do momento em que ele mata o Sawyer verdadeiro, o pai do Loki, É, porque ele sim. vira outra pessoa ali, né? ele fica ali um tempo Verdade. meio zumbi, transtornado, a Kate até comenta, assim, aí depois ele começa... Qual foi a temporada que ele mata? Foi final da terceira, e aí a gente vê mais o negócio dele evoluindo na quarta. Que é quando o Hurley bota ele pra... Não, isso é na terceira também. Na terceira, então a partir da terceira. Na quarta ele ajuda a Claire, fica preocupado com ela e tal. Isso. Ah, verdade, verdade. Que falam que ele seria... Que ele era, que ele seria um bom líder, um negócio assim, não é? Não, isso foi na terceira. Não sei qual temporada foi, mas rolou um bagulho desse, não foi? sim, Acho que o sim. Hurley fala Sim. pra ele, Hurley, né? isso, foi o Hurley. Isso. Cara, a partir daí o Sawyer pra mim só vem crescendo meu conceito. Inclusive, assim, pra mim essa temporada eu acho que ele foi o personagem mais centrado da cabeça, assim. Ele foi, velho, o que realmente ele tomou as rédeas ali, se passou ali pelo LaFleur. E, cara, tomou conta ali de tudo. Ele virou, tipo, um dos principais ali da vila, né? Da Dharma. Tipo, precisa pensar, né? Tipo, cara... E o casalzinho ali com a Juliet, né? Que já comentamos, muito fofo. E a forma como ele, velho, cuida de todo mundo e da vila até, tipo, pessoas que ele nem conhecia, mas ele meio que, tipo, tomou conta mesmo ali. Ele começou a se sentir responsável mesmo, né? Pelo trabalho que ele tava, de fato, fazendo total. lá na... Exatamente. na vila. E ainda assim, quando volta, Hurley, Kate, Jack, o bicho, velho, o Said tenta salvar todo mundo e, tipo, ele virou, tipo, a mãezona ali, né? Sim. Tentou, tipo, cuidar de todo mundo. Eu acho que fica bem evidente, assim, eu acho que é a temporada do Sawyer, essa temporada. Isso fica bem evidente aí do episódio LaFleur pra frente. Isso. Quando ele tem simplesmente papel determinante em tudo. Né? No rolê da Dharma, em levar o menino Ben ferido pros outros também, né? Curarem e tal. Só que antes também, teve uns momentos muito foda dele. Quando eles estão viajando no tempo, e ele vê a Claire dando a luz, e ele fica sim. emocionado com Nossa, isso é aquilo. demais. E aquilo mexe com ele. É né? verdade. E ele discute com o Loki. Tá me criticando, mas o que você viu ali? Que o Loki tinha visto a luz, assim, né? Então tem vários momentozinhos também antes do Sawyer muito bons, assim. É isso mesmo. Time Sawyer desde a primeira temporada. Sempre soubemos. Eu sou vira-casaco, Você odiava o Sawyer no começo. Nossa! E agora tá aí, botando ele em quê? Ficou em segundo. Pô, só é o cara, mano. O arco do Sawyer realmente é... Foi o grande, foi o massa. grande. E é isso. E o meu também é o Sawyer. E esses são os 3 personagens favoritos da 5ª temporada. Em primeiro lugar, Sawyer LaFleur com 59 pontos. Em segundo, nossa querida Juliet com 29 pontos. E em terceiro lugar, Benjamin Linus, que não é de Peixes e sim de Sagitário, com 16 pontos. Obrigado por terem votado. Então, vocês viram aí passando os votos dos apoiadores. Se você quiser também votar nos seus personagens preferidos,
vai lá e Patreon fora do Brasil e apoia-se no Brasil. Já falei no começo do vídeo, tô falando de novo, enfim. Muito obrigado por ter estado com a gente essa temporada e vamos lá pro ranking dos episódios depois, tá bom? Tchau! Valeu!